Olá, deixa eu colocar aqui a nossa descrição. Será que eu consigo? Vamos ver aqui. Vou colocar um comentário. Façam todos uma excelente noite. Ótima noite para quem vai chegando. O poder da decisão é o tema aqui da nossa live de hoje, a nossa terceira live aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Uma ótima noite. Me conta uma coisa, quem assistiu já a primeira e a segunda? Isso. Ótima noite. Já vamos. Pega o aviãozinho e indica ótima noite. E envia para aquele grupo de amigas que não está aqui ainda. Nós já vamos aqui, ó, de conteúdo, tá? Porque hoje tem bastante coisa aqui para falar. Na nossa primeira live, quando o pessoal tá chegando, o pessoal tá vindo aí, na nossa primeira live, eu falei com vocês acerca de que eu queria algo novo para minha vida. Porém, eu não sabia exatamente o que. Eu rondava e eu vivia um ciclo de frustração, de perturbação, na verdade. Porque, na verdade, o fato de eu não saber exatamente o que eu queria só me trazia aquela impressão de que eu era vítima de toda uma situação. Eu disse também que eu vivia uma vida medíocre, uma palavra forte, né? Mas nós todos fomos treinados o tempo inteiro pra gente viver uma vida assim, na média. Lembra da escola? O objetivo é o quê? Estar na média. Boa noite, pessoal que vem chegando. Nós fomos treinadas a viver uma vida mediana, uma vida medíocre. Só que na nossa vida, a gente só tem dois estágios. Ou a gente está florescendo, ou a gente está definhando. E talvez você diga assim, e ali o meio termo, a média, né? Na verdade, não existe essa média. Essa média é uma pura ilusão. Porque ou você está florescendo, ou você está definhando. Na nossa primeira live aqui, eu te levei a ter um encontro muito especial com essa mulher que você sempre almejou ser. Porque, independente das circunstâncias da sua vida, ela rondou os seus pensamentos, os seus sonhos. E talvez, durante a sua vida, você tenha ouvido muitas coisas a seu respeito e que te fizeram indagar sobre a possibilidade de você se tornar essa mulher. E talvez você tenha começado, então, a murchar, desacreditar dessa sua melhor versão. Nós levantamos aqui também algumas questões, sabe? Sobre essa melhor versão de si. Talvez uma expressão muito usada hoje em dia, né? Quem nunca usou, olha, todo lugar que você faça, ó, busque pela sua melhor versão. Mas como é essa sua melhor versão? Ela é sua? Ou ela foi colocada como um padrão?
Se ela já é um padrão, então ela não é sua. Então, quando você coloca que para você estar em sua melhor versão, para você ser essa mulher em sua melhor versão, você precisa disso, 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 daquilo, então ela já não é a sua melhor versão. Por quê? Porque como eu conduzi vocês aqui num progresso, num nível, né, de consciência, para ela ser sua, a gente precisa falar de identidade. De identidade. Gente, eu sempre tive vontade de fazer isso. Me fala de qual cidade que você está falando. No grupo eu dei uma olhadinha, tinha gente de tudo quanto é DDD lá. Fala pra mim de onde você aí tá escutando, interagindo aqui comigo. BH. Vamos ver aqui, quem mais? Tanda BH. Tinha gente lá com os DDD 85, 50, confesso que não olhei, meu marido que é bom nisso. Mas vamos aqui voltar, sabe, gente? E eu comecei a contar algo da minha história pra você, porque hoje eu atuo como terapeuta. Porém, eu quero vir aqui falar para você sobre identidade, falar sobre autoconhecimento, não como alguém que é superior, sabe? Mas como alguém que sofreu, como alguém que se deparou com uma situação difícil na sua vida também. Como alguém que precisou, sabe, levantar a mão, pedir ajuda. E sabe, em meio a essa vida medíocre que eu estava tendo, havia algumas áreas da minha vida que sempre incomodava muito, tá? Hoje eu fiz uma enquete aqui nos meus stories perguntando assim, olha, quais os pilares, desculpa, gente, você acredita que mais te atrapalham de você viver em sua melhor versão? Eu julgava que era o pilar financeiro, tá? E o pilar emocional. Só que não era bem assim. O que me aconteceu? Durante a pandemia, e eu falo que essa pandemia veio para chacoalhar toda e qualquer estrutura, né, gente? Eu sei que foi um momento difícil para todo mundo. E logo no início da pandemia, eu trabalhava fora e eu parei de trabalhar. E eu fiquei em casa com a minha filha. Boa noite, Elise, pessoal que tem chegado aí, Grazi. Sejam muito bem-vindas, tá? E nesse período, eu falo que eu passei pela pior fase da minha vida. Pois é, difícil para todo mundo, né? Para alguns, talvez, ainda bata um sentimento pior, porque perderam pessoas, né? Agora, comigo não tinha acontecido nenhuma tragédia. Eu estava em casa com a minha filha, meu marido, e era aparentemente o sonho que eu tinha sonhado para minha vida. Como eu disse aqui para vocês, eu não vim assim de uma família de comercial de margarina, né? Mas se tinha uma coisa que eu pedia para Deus, era para ter uma família. Para ter uma família assim, nos padrões dele, sabe? E eu me deparei com a situação de que eu tinha essa família, só que parecia aquela foto de porta-retrato, quando a gente chega de visita assim na casa de alguém e você olha um lindo porta-retrato. O marido que eu sempre pedi a Deus, uma linda filha, quem conhece sabe, a princesinha, né? Mas eu não entendia o meu nível de insatisfação. E pelo contrário, por olhar todas essas coisas, aumentava ainda o quê? A minha culpa. Por que você está se sentindo dessa forma? E na verdade, eu estava repetindo ciclos.
E até aqui a gente caminhou nas 2 primeiras lives. Eu repeti aqueles mesmos ciclos. Ciclos de frustração. E sabe, nessa época, eu posso mostrar uma foto pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês. Uma foto aqui, um tempinho atrás, tá? Essa pessoa aí, com um lanche na mão, era eu. Há não tantos anos atrás, tá? Essa pessoa aí que vos fala. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui agora, né? Ótimo, parar de compartilhar. Agora tá melhor, né, gente? O que aconteceu comigo? Essa pessoa aí foi atleta durante 10 anos. Alguém que foi treinada desde criança a fazer atividade física, tá? Atleta mesmo. Eu disputava em equipes escolares de futsal. Então era um exercício assim bem puxadinho, né? E tinha uma fase que eu cheguei a treinar num time aqui de Belo Horizonte. Então eu fazia treino físico na escola, que eu recebi bolsa, e ainda lá. Então assim, alguém realmente, uma vida de atleta, tá? E quando eu percebi que eu repetia esses ciclos o tempo todo, as pessoas começaram a falar assim: Camila, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Nada mais óbvio do que isso. Ok, então eu falei assim, tá, então eu preciso substituir os hábitos da minha vida. Como se fosse tão simples, né? Quem entende de hábitos sabe que não é tão simples assim para instalar um novo hábito. E aí eu ia, ok. E o que acontecia? Tudo de novo. Eu repetia o mesmo ciclo. E era assim durante o ano, e era assim durante o mês, e era assim durante a semana. E parecia que o tempo ia passando e eu ficava esperando cada vez mais uma ocasião, algo acontecer assim para que pudesse modificar aquela situação que eu tava. Só que teve um dia. Esse dia, eu preciso falar para você que foi o dia mais angustiante. E sabe o que eu fiz? Eu caí na minha cama e eu chorei igual uma menina. Foi isso que eu fiz. E nesse dia, eu pedi para Deus que Ele me desse uma luz do que fazer. Por quê? Eu já estava cansada. Eu já estava cansada de tanta frustração. E eu já estava cansada. A gente espera, Elisa, a gente espera esse pozinho acontecer. E eu estava cansada disso tudo. E o que é que eu pedi para Deus? Uma luz. E aí, você sabe assim como as pessoas falam assim, do nada, sabe? Entre aspas. Começaram a aparecer algumas pessoas, assim como eu estou fazendo aqui com você hoje, me trazendo um conteúdo, uma luz, um conhecimento que eu nunca tinha visto daquela forma. Essas pessoas falavam sobre as minhas emoções, mas não era um papo filosófico. Ela falava do funcionamento do nosso cérebro. E como eu me encantei por isso. Só que, como eu te disse, eu não vim de uma família, digamos assim, próspera financeiramente falando, tá? Só que eu havia desenvolvido uma grande habilidade. Tudo que eu precisava, eu corri atrás. Eu aprendi a fazer. E mesmo sem saber o que era aquilo, eu fui modelar alguém. Sem saber o que era isso, tá?
Então eu falei assim, o que essa pessoa aí sabe que eu não sei? O que essa mulher aí, no caso, uma pessoa que oferecia, sabe, uma oportunidade de autoconhecimento, e assim como eu vou oferecer para vocês no final, e eu falava assim, eu não tenho dinheiro para isso. Nessa época, eu era tão circunstancial e eu não sabia que o dinheiro dominava sobre mim. Era o dinheiro que eu perguntava, sabe, se eu ia ou não ia fazer alguma coisa. E então eu disse, olha, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mesmo que o meu desejo fosse muito grande. Eu sabia que era aquilo que eu precisava. Só que o que aconteceu? Eu fui estudar. O que essa pessoa faz que eu preciso fazer? O que ela sabe que eu não sei? Quais cursos ela fez? E foi aí que eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar por conta própria. Fui estudar neurociência. Maratonei tudo quanto é tipo de canal aqui no YouTube. Tudo quanto é conteúdo gratuito eu entrava, eu participava de workshop, eu participava de tudo quanto há. E eu comecei a aplicar tudo isso na minha vida. E foi aí que começou a virar algumas chaves. Esse conhecimento era de fato a luz. A luz que eu tinha pedido para Deus. Naquele dia que eu chorei na minha cama, igual uma menina. Era a luz que eu precisava. Eu precisava entender o que me levava a ter o padrão de comportamento que eu tinha. Eu precisava entender quais eram aquelas travas que me fazia repetir sempre a mesma dor que me travava de prosseguir, sabe? De construir coisas novas. Hoje essa pessoa que chega, abre uma live e fala assim, né? Então, lidava com um perfeccionismo tão grande que dificilmente, alguns anos atrás, eu estaria aqui falando pra você. Dificilmente. Porque eu tinha um padrão muito elevado. Eu me criticava em extremo. Se eu errasse algo, não servia. Imagina eu como atleta desse jeito. Eu me destaquei. Mas eu também sofri bastante, sabe? E eu sofria demais também com o meu senso de inferioridade. Eu não entendia de onde vinha isso. Eu não entendia por que eu me comparava tanto às pessoas. E não era uma comparação justa. Eu sempre saía perdendo. E minha autoestima, gente, a terapeuta que vos fala, o meu marido poderia chegar pra mim, me elogiar, e eu não recebia como elogio. Eu não conseguia me ver bela em momento algum. Agora, eu comecei e eu parei por um tempo pra colocar essa máscara em mim, sabe? Eu entendi que eu não queria reproduzir na minha filha esse mesmo padrão meu. Gente, sempre que eu tenho a oportunidade de me apresentar em palestras, em lugares que eu vou, a primeira coisa que eu falo assim: boa noite, meu nome é Camila Diniz, eu sou esposa do Flávio e mãe da Giovana. Essa é a minha primeira formação. Porque se tem um ambiente que nos ensina, é o nosso ambiente familiar. Vocês concordam com isso, gente? Quem aí tem filhos, diz pra mim. É a coisa mais linda que tem de Deus pra gente aprender, sabe? Eles confrontam a gente. Eles colocam a gente com aqueles defeitos, sabe?
que você não gosta e eles se pegam repetindo. E é uma grande chance que a gente tem. Só que eu não tinha conhecimento. Talvez você chegou aqui e você talvez já tenha um nível de conhecimento, porque hoje nunca se falou tanto em inteligência emocional. Gente, como isso é decisivo. Nessa enquete, eu perguntei para as pessoas assim, qual o pilar da sua vida? O que você acha que move, que impede você de alcançar a sua melhor versão, de viver hoje a sua melhor versão? Grande parte das pessoas responderam para mim que era o pilar financeiro, relacional e, se não me engano, mental. E na verdade, gente, todos esses padrões de comportamento, que é algo visível, tá? Ele é o resultado da soma daquilo que a gente não vê. Daquilo que, na ilustração que eu utilizo na jornada Florescer, é daquilo que está debaixo da terra. Você se depara com uma bela árvore, mas o que está debaixo da terra você não vê. São as raízes. E eu tô falando das nossas raízes emocionais. Eu tô falando daquilo que passa na nossa mente. Eu tô falando dos pensamentos que você nutre. Eu tô falando das palavras que você ouviu ao longo da sua vida e talvez você até reproduziu e acreditou a seu respeito. E tudo isso, talvez, seja o que te impede. Seja o que te impede de você viver, de fato, em sua melhor versão. Aquela que é sua. E pra gente descobrir, vamos dizer assim, qual é essa minha melhor versão? Eu preciso começar a vasculhar o solo. Eu preciso começar nesse processo de autoconhecer. Eu preciso parar um pouquinho, sabe? Abrir a minha mochila, que eu falo que quando a gente nasce, a gente recebe uma mochilinha nas costas, e inclusive com o fecho aberto. E que as pessoas vão colocando algumas coisas ali, sabe? Que chega um tempo na sua vida que a sua caminhada se torna difícil. E você tem duas opções. Ou você para, faz um exercício de fortalecimento para as pernas e continua a sua jornada. E isso é o que a maioria das pessoas faz. Isso é o que nós aprendemos a fazer. Não, a minha vida é daqui para frente. Não, o que ficou para trás é ontem, não existe. Não, é daqui para frente. Quando a gente fala do nosso cérebro, isso não é uma verdade. Não é. Bem-vindo, pessoal que tem chegado. Por quê? A maioria dessas pedras, desses pesos, foram colocados na nossa primeira infância. E talvez hoje a sua mochila tá pesada e você ainda não sabe por quê. Eu já expliquei um pouquinho aqui na última aula a respeito do nosso subconsciente, como nós alojamos ali algumas informações que são automatizadas pelo nosso cérebro, tá ok? Agora, o que eu decidi, e hoje eu vou falar a respeito do poder da decisão. Eu comecei a ver o benefício de eu aplicar todas essas coisas, todas essas ferramentas, esse conhecimento na minha vida, e eu comecei a verificar primeiro em mim, óbvio, a maneira que eu me olhava, a maneira que eu me via, essa autopercepção, essa autoimagem, essa autoestima, é a primeira coisa que mudou. Depois, isso começou a refletir na maneira que eu tratava as pessoas. E, gente, falar um princípio de transbordar, geralmente quando um copo, né, se ele tiver cheio, ele vai derramar primeiro e vai molhar o que tá perto, né? Pois é.
depois de estar cheia, eu verifiquei esses resultados na minha família. No relacionamento com o meu marido, no relacionamento com a minha filha, com a minha mãe, com o meu pai, com os outros de fora. E sabe uma coisa que os de fora observavam? E chegavam pra mim e falavam: Camila, você está mais leve. O que está acontecendo? E eu coloquei um post, gente, e a grande maioria das pessoas que fizeram inscrição e estão no grupo da jornada vieram por esse post. Porque eu fiz o seguinte questionamento: a sua melhor versão, ela te liberta ou ela te aprisiona? Porque se nós estivermos falando de um sentimento de peso, isso não é a sua melhor versão. Sabe por quê? Você só descobre a sua melhor versão quando você encontra a sua essência. Quando você encontra a sua essência. E você só vai poder encontrar essa essência se você começar a arar a terra. E como eu comecei a ver isso na minha casa, as pessoas começaram a perceber, eu decidi, assim, olha, eu preciso levar esse conhecimento para mais mulheres. Porque, como eu falei, uma das minhas maiores dores era de não ter vindo e não ter tido ainda, tá? Na minha infância, uma família que eu sempre sonhei em ter. Porém, o Senhor hoje me deu uma, que eu posso edificar sobre ela. E eu posso hoje honrar os meus pais. E deixa eu te falar, foi aí que eu comecei a, de fato, investir. Você lembra que eu falei da mulher que apareceu falando sobre esse conhecimento aqui que eu tô transmitindo para você? Hoje ela é uma das minhas mentoras. Eu disse para vocês que lá eu não tinha o dinheiro, falei que não tinha o dinheiro para entrar, para comprar o curso dela, né? Para aproveitar a oportunidade que ela estava oferecendo. Eu fiz um caminho muito mais longo. Eu fui estudar. Eu comecei a investir em cursos. E eu comecei a atender. A maioria dos meus pacientes eram mulheres. E eu comecei a ver, gente, que esse processo de transformação não era só meu. Era na vida delas também. Inclusive, amanhã eu vou receber aqui na nossa live uma amiga. Hoje ela é uma amiga. Doutora Carla Catrotti é a minha convidada de manhã para nossa live aqui. Ela vai dar o depoimento, porque ela é uma mulher que resolveu, ela decidiu por sua melhor versão. E eu via lares restaurados. E hoje eu já tô indo para 8ª especialização, mas essa é para especializar no universo emocional feminino. E as pessoas falam assim: Camila, por que você trabalha só com mulheres? Eu atendo alguns homens, mas o meu foco é mulher. Por quê? Porque uma mulher, quando ela se cura nas suas emoções, ela cura gerações. Ela resgata as futuras gerações dessa repetição de padrões e ciclos que às vezes a gente não entende de onde vem. E quando eu vi essa transformação na vida delas também, foi onde surgiu aqui o Melhor Versão. O Melhor Versão. Esse que é um programa, tá? Esse que é um programa de... Não é um curso, tá? Onde você entra ali, assiste a aula, enriquece ali a de informação. Não é isso. É um programa onde você vai ter a oportunidade de passar por
todo esse processo que primeiro eu vivi, eu estudei, eu coloquei em prática na minha vida, eu transmiti para as mulheres, eu validei, eu criei o meu método, a minha metodologia, e eu ainda adaptei para poder trazer a acessibilidade desse conhecimento. Eu queria pedir licença para você um pouquinho. Eu vou compartilhar a minha tela, eu quero mostrar para você o que é o Melhor Versão, tá? As pessoas me perguntaram assim, Camila, você vai vender curso ou mentoria com essa jornada? Eu vou explicar para vocês o que é o Melhor Versão, tá? O Melhor Versão, como eu disse, ele é um programa de treinamento, tá? Ele vai envolver... Primeiro tem o módulo 0, que é o Comece Por Aqui, onde eu vou dar sugestões para você de como é a melhor maneira de se fazê-lo, tá? De passar por ele. E aqui um adendo, né? É que eu indico que seja feita uma aula por dia. E que aos fins de semana você nem faça. Deixa o fim de semana para colocar as aulas que você não fez em dia. No primeiro módulo eu chamei de ressignificar. Ressignificar é o nome, inclusive, do meu processo terapêutico, que eu desenvolvi e que eu faço de maneira individual, né? Hoje a maioria dos meus atendimentos são online, mas aqui começa o arar da terra, sabe? É você entrar nesse processo de autoconhecimento, é você olhar para a sua história, é você compreender o porquê de você agir como você age muitas das vezes, mesmo sem compreender. É você entender de onde vem aqueles padrões que mesmo que você não goste, você acaba reproduzindo. Por que você age dessa forma? Sabe? Por que você tem esse tipo de reações? Ali nós vamos entender sobre as nossas raízes emocionais, tá? E nós vamos também ressignificar. São 20 aulas nesse módulo, tá? Depois o segundo módulo aqui, grande módulo, é sobre identidade. Aqui, depois de arrancar, digamos assim, as pragas, as ervas daninhas que tem ali, nessas raízes, tá? A gente vai começar um processo de realmente conhecer. É o autoconhecer. É você lidando com a sua essência. Aquilo que de fato tem ali que é só seu. E que talvez você até hoje não saiba. Queridas, eu lido com mulheres, tá? Que eu falo assim, que evolução boa dessa semana, vamos comemorar? Faça então, olha, me fala uma coisa que você gosta de fazer pra gente comemorar. E as mulheres simplesmente não sabem. Camila, agora eu tô deparando com uma coisa aqui. Eu sei o prato que o meu marido gosta, eu sei aquilo que meus filhos gostam, mas eu não sei o que eu gosto. E a ignorância de si é tão grande. Por quê? Por causa de dores, gente. Por causa da necessidade de ter que carregar o mundo nas costas, né? De ter que cuidar de todo mundo. E que não aprende a cuidar de si. Nem sequer se conhece. E depois de passar por esse processo, tá? A gente vai para um próximo, também 20 aulas aqui, tá? E o próximo módulo, o terceiro módulo, é o reedificar. Por quê? Depois que a gente tira o velho, aí sim, existe o lugar para o novo. Aí nós vamos reedificar sobre aquilo que é a sua essência. Você vai ter novas vivências positivas, tá? Construídas juntas. Construídas juntas. E nesse módulo, gente, eu só falar rapidinho desse último, que é um módulo extra,
tá? Que é aonde vai ficar gravado algumas aulas, que vai ter encontros também. Vou mostrar aqui para você. Nesse reedificar, como diz o povo, né? Espia o time só de bônus, tá? Que vem aqui. Nesse módulo em especial, eu vou te convidar a passear por 7 pilares da sua vida. São eles, tá? Espiritual, vou até ler para não falar, desculpe, para não falar errado. Ó, espiritual, mental, emocional, saúde, relacionamento, propósito e financeiro. Nós vamos passear por todas essas áreas reedificando, tá? Criando nova realidade. E deixa eu te mostrar aqui. Apresentar esse time aqui de peso para você. Nós temos aqui, olha, a Tamires Duarte, ela é educadora financeira, tem um bônus, uma participação especial dela dentro do programa, tá? Vou te mostrar outra pessoa de peso também aqui nesse time, que é a doutora Nádia Casas. Ela é médica cardiologista, ela é médica integralista, na verdade. Ela vai nos ajudar muito no pilar da saúde, bastante. Também nós temos aqui, olha, nós vamos tratar de autoestima, nós vamos cuidar dos cabelos, da pele. Nós temos a participação especial também da doutora Juliana, que ela é dermatologista especialista em cabelos. Temos também a doutora Ariel Mairinques, que ela é nutricionista, também vai ter participação aí no pilar da saúde. E também a participação da Ariane, entre muitas formações da Ariane. Ela é psicóloga e é especialista em temperamentos. Ela vai nos ajudar muito no pilar dos relacionamentos. Eita, acho que apertei errado. Voltou. E agora, gente, depois de ter mostrado isso daí pra você, o que tem. Aquele dia eu falei pra vocês que eu não tinha o dinheiro pra pagar. Você lembra? Eu preciso falar pra você que, e vocês já puderam notar que o caminho que eu precisei fazer foi muito grande. Primeiro, para ter a vivência. Eu investi bastante em cursos, especializações, mas eu falo que tudo foram investimentos, mentorias, treinamentos. Agora, quanto você acha que valeria a pena pagar? Quanto você acredita, por exemplo, olha, uma hora aí com a doutora Nádia, médica integralista, uma consultoria aí com a Ariel, nutricionista, talvez uma consultoria financeira para a gente poder dar os primeiros passos na nossa organização financeira. Realmente, a transformação, oh meu bem, que bom, é muito bom ler isso. Não tem preço a transformação que vivenciei na sua vida. Isso é muito lindo, tá? E o mais lindo disso tudo, gente, que não se trata de mim, não mais. Agora, quanto você acredita que você poderia pagar? Sabe? Quanto custa? Qual o preço? Chutem aí algum preço. Obrigada, Elise, obrigada. Olha, eu não posso dar preço, né? Não vou expor aqui o valor, né? O preço da hora das colegas. Mas somente o meu processo individualizado, tá? Ele hoje, ele é R$ 1.200.
que eu disse para vocês que é basicamente ali o que eu trago, né? No primeiro módulo, principalmente, e no segundo. Agora, esse processo valeria tranquilamente até mais, tá? Digamos que a minha hora ali da lista ali, acho que é a que tá mais barata, preciso rever isso. Valeria, gente. Esses R$1.200 valeria. Mas não é isso que vai ser o preço. 2.000 valeria sim. Mas como eu disse para vocês, eu quero trazer acessibilidade. Acessibilidade de verdade. Porque a questão agora não é só sobre mim. É sobre você. É sobre aquilo que pode gerar de transformação na sua vida. E nós vamos fazer uma ocasião aqui especial. Algo muito especial, tá? De 1.200, tá? Preço é diferente de valor, com certeza. O valor aqui, com certeza... Amanhã eu vou trazer aqui, gente, a Carla, vocês vão poder vivenciar e ver, tá? Aquilo que ela diz a respeito do investimento que ela fez. Então, olha, de 1.200. Valeria? Valeria. Agora, nós vamos fazer por 12. Além desse time de bônus, ainda tem mais, tá? Deixa eu falar aqui pra você. Que é para as 10 primeiras. Para as 10 primeiras que fizerem inscrição e efetuarem o pagamento, vão receber um kit muito lindo, personalizado, na sua casa. Para as 5 primeiras, além desse kit, vai receber também o direito de 1 hora individual comigo. Agora, além disso tudo, todas que comprarem vão ter o direito de entrar para o grupo do Telegram, onde eu mesmo vou me fazer presente, vou tirar tudo quanto é dúvida que tiver, tá? Vou auxiliar, vou acompanhar de perto. Eu estou me comprometendo aqui com você, tá? E tudo isso, gente, por 12 vezes de 49,70. 12 de 49,70. Ou R$497 à vista. Agora, Camila, onde está o link para eu comprar? Calma. Ainda amanhã, de manhã, eu vou liberar no grupo do WhatsApp, primeiramente, a terceira aula da Jornada Florescer, onde eu explico mais profundamente sobre essas raízes. Ali vai ser disponibilizado o link de compra. Então, vai ter a prioridade, a oportunidade primeira, quem está no grupo do WhatsApp. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, vai ser liberada a aula lá e o link para que você compre o melhor versão vai estar lá. Depois, na parte da tarde, eu vou disponibilizar aí na minha bio, tá ok? Gente, eu quero falar aqui um pouquinho, tá? Sobre a diferença de escolha e decisão. Faltou alguma informação? 2 encontros em grupo. Ah, verdade, eu esqueci ainda de falar que tem 2 encontros em grupo, tá? Ao vivo. Ao vivo aqui comigo, ou pelo Zoom ou pelo Meet, durante o processo. Então, ó, vou repetir aqui, tá? Os bônus, ok? São 60 aulas gravadas. O bônus com a participação desse time que eu mostrei para vocês. Temos aqui, ó, acesso para todo mundo, tá? Esses 2 encontros no Zoom ou no Meet, que é coletivo. Temos o acesso ao Telegram.
Para as 10 primeiras, eu tenho o presente, que é o kit. E para as 5 primeiras, a hora individual comigo, tá? De maneira online. E aí a gente vai marcar aqui e combinar. Certo aí, produção? Faltou nada não, né? Ótimo. Agora eu quero... Olha que interessante, gente. Quando a gente fala a respeito de preço, né? E oferecer uma oportunidade, a maioria das pessoas sai. Isso é uma mentalidade, tá? É a mentalidade de escassez. Sabe por quê? O que eu tô trazendo aqui pra você, e eu ainda vou trazer uma chave muito pesada aqui agora, foi o conhecimento que virou a chave da minha qualidade de vida. Eu não tô falando aqui de alguém que só estudou e agora quer ensinar. Eu tô falando de alguém que vivenciou todo esse processo. E olha, eu preciso falar que escolhas a gente faz muitas, o tempo todo. Lembra lá como a gente é treinado? Mamãe mandou eu escolher. Quando você fala de escolhas, tá? Quando você fala de escolhas, você está falando do seu desejo. Você escolheu estar com a roupa que você está agora. Só que quando a gente fala de decisão, a decisão, o que que ela é? Vou falar um pouquinho aqui com o termo técnico e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A decisão, ela precisa partir de uma análise refletida da situação. Quando eu escolho, eu pego uma e tanto faz as outras. Você escolher uma roupa, tudo bem, tem outras lá no armário. Agora, quando você decide, você coloca intenção. Você traz, eu costumo dizer, tá? Que a sua decisão é o primeiro passo que você dá em direção àquilo que é o seu sonho. Porque quando você não decide, tá? Você fala assim, olha, não vou decidir sobre isso. Você, na verdade, está decidindo. São essas decisões que têm a capacidade de mudar, de alterar o curso da nossa vida. Eu tô dizendo para você que eu tive essa oportunidade há um tempo atrás. Não era nesse preço, tá? Não era. E eu disse que eu não poderia pagar. E eu não vou falar para vocês, não precisa disso. O quanto eu já investi. E continuo investindo. Tô finalizando a mentoria e já comprei outra. Por quê? Ou a gente floresce, ou a gente definha. Não existe estar estagnado na vida. E eu preciso falar para você. Eu espero do fundo do meu coração que você decida por sua melhor versão. Eu quero agradecer você. E olha, amanhã assiste lá a aula, tem muito conteúdo, tá? E eu espero do fundo do coração que você decida. Não fique lá no âmbito do encher mental, a obesidade, sabe, cerebral. Se você praticar, colocar aqui, olha, assiste de novo, essas lives estarão disponíveis, as aulas estarão disponíveis durante alguns dias, assiste. Algumas pessoas falaram assim pra mim, por que você não dá de graça se você falou que o seu intuito, a sua missão é libertar mulheres emocionalmente? Eu dou. Se você assistir as minhas lives e colocar em prática, eu tenho certeza que é isso que é o resultado que você vai ter.
E deixa eu te falar uma coisa, por que eu não faço? Eu já fiz, tá? Meus processos individualizados eu já ofereci para as pessoas. E elas simplesmente não comprometeram. É necessário fazer as pazes com o seu processo. A escolha, gente, tá lá no âmbito do desejo. E depois do desejo, tem o eu quero. E depois do eu quero, que eu trouxe para minha realidade, que eu analisei, então eu decido. E quando você decide, não resta outra opção. Então, sonhe com a sua mulher, sabe? Essa melhor versão de si. Queira essa mulher. Mas mais do que isso, decida se transformar nessa sua melhor versão. Na sua. E eu te aguardo. Amanhã tem mais live, tá ok? Ótima noite, ou como eu gosto de dizer, faça uma excepcional noite. Até mais. Um grande abraço para cada uma de vocês. E deixa eu falar uma coisa. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer indagação, pergunta que você queira saber do processo, de como é a melhor versão, que eu não tenha conseguido aqui responder, tá? Você pode me mandar um direct, você tenha total acesso. Eu mesma vou fazer questão de te responder, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.